que é um tema muito atual, o futuro da diversidade, equidade e igualdade, e para esta conversa desafio para vir ter comigo Alexandre Scarlett, CFO da Allianz. Vamos seguir o clássico, a ordem alfabética. Catarina Fernandes, diretora de Learning Development e Inclusão da EMC, só na EMC. Filipe Santos, Dean da Católica Lisbon School of Business and Economics e Presidente da Fundação EDP. E Rafael Rocha, Diretor-Geral da CIP. Muito obrigada por se terem juntado a nós e principalmente pelo tempo que nos vão dispensar, que a concorrência é sempre pelo tempo. Eu penso que não é novidade para ninguém, é impressionante a lista já enorme. Nós ocupávamos quase os 45 minutos, estou a exagerar, mas sou jornalista. A lista enorme de empresas norte-americanas que acabaram ou alteraram a designação dos seus departamentos de diversidade, equidade e igualdade e que eliminaram também os programas que tinham de apoio às minorias, as mais diversas. O mais recente, ou um deles dos mais recentes, foi o Citi, que há 2 meses dizia que a DEI fazia parte do seu ADN, mas temos também o JP Morgan, o Morgan Stanley, o Bank of America, o Goldman Sachs, depois a Pepsi, a Coca-Cola, a Disney, imagine-se, uma das empresas que era referenciada como a mais woke das wokes, a Meta do Facebook, o Instagram, o Google, que tem o Facebook e o Instagram, a Google e o Amazon, a Walmart e a Target, e as próprias consultoras, como por exemplo a Deloitte, que revelou que ia deixar de usar os pronomes nos e-mails. Nós ainda não tínhamos sido apanhados pelos pronomes, acho eu, não é? Quer dizer, acho que aqui na Nova, a Nova está mais na vanguarda, já terá sido apanhada pelos pronomes. Que futuro nas políticas da AI é o nosso desafio de hoje? E Alexandre, eu ia começar exatamente por si, porque está um bocadinho presente em todo o mundo, a Allianz. O que é que vão mudar, se é que vão mudar alguma coisa? Muito bom dia a todos. Primeiro de tudo, muito obrigado ao Negócios pelo convite. Nós não vamos mudar absolutamente nada no caminho que temos vindo a percorrer enquanto grupo e que a Allianz Portugal, a nossa representação em Portugal, também tem uma visão bem vincada naquilo que à diversidade, equidade e inclusão diz respeito. Mas que vantagens é que identifica? Como vantagens, desde logo, a primeira que nós próprios já, digamos, temos vivido em Portugal é o incremento no que diz respeito às melhorias da inovação. Equipas diversas habitualmente trazem uma capacidade bem maior de trazer novas ideias, novas perspectivas, novas experiências, e isso auxilia. Mas trazem mesmo. Trazem mesmo. É que agora que está tudo assim posto em causa, verdade, já se diz verdade. que isto foi uma invenção da McKinsey. Isso. Isso. Há estudos da McKinsey a corroborar que isto de facto funciona. Não, mas eu diria a inovação é uma vantagem que diria no-brainer, portanto mais do que evidente. A capacidade que as empresas têm em atrair talento, em reter talento. Nós, especialmente nas novas gerações, o que nós vemos é que há um valor bastante grande às empresas que de facto têm a DEI no seu ADN e não numa perspectiva de imagem, porque ficava bem falar sobre isto e dizer que nós estamos alinhados com a DEI, mas sim viver o DEI no seu dia-a-dia, em todas as ações que desempenham. Ainda melhorias no desempenho operacional, uma vez mais, trazidas pela diversidade de pensamento, trazidas pelas diferentes experiências que diversas etnias, diversos géneros, diversas origens trazem à tomada de decisão. Isso é super importante. Mas depois há a desvantagem, não é? Que é essa que está aqui a ser mais iluminada, digamos assim, que é onde é que fica o mérito, a competência, e como é que eu, num processo de recrutamento,
conciliam esses dois critérios? Os processos de recrutamento, na minha opinião, devem ser o mais transparentes possível. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não devemos, e nós não somos, mas não devemos nunca ser enviesados por razões relacionadas com etnias, por razões relacionadas com género, por razões relacionadas com incapacidades físicas. Há um estudo, agora que refere, há um estudo curioso desenvolvido na Alemanha em 2023 por uma fundação sueco-alemã, cuja uma das conclusões era, na Alemanha, analisando as 160 maiores empresas do tecido empresarial alemão, muitas delas, neste âmbito, estavam incluídas as 40 empresas mais importantes, as que constituem o DAX 40, portanto, do qual a Allianz também faz parte, concluíram que portanto, havia mais homens com o nome Thomas do que mulheres nos conselhos de administração destas 160 empresas. Nem sequer é mais homens do que mulheres. Havia mais Thomas do que mulheres no conselho de administração. E a relevância disso é? A relevância disso é, o fenómeno que dizia era que havia um ciclo que se perpetuava ano após ano, ao longo de décadas na Alemanha, em que o processo de seleção, em que falávamos, o processo de recrutamento, obedecia a quatro fatores. Ser homem, meia-idade, formado em gestão ou engenharia e oriundo da ex-República Federal Alemã. E, portanto, o processo de seleção continuamente não saía deste ciclo. E, portanto, um Thomas promove um Thomas. Um Michael promove um Michael, um Stefan promove um Stefan. E andávamos ali naquele ciclo durante imenso tempo e isso fazia com que, naturalmente, este benefício da diversidade não ocorresse. E depois veio-se a concluir como conclusão, analisando a performance de cada uma dessas empresas, era que, de facto, a produtividade era muito mais baixa, era que, e obviamente devido à diversidade, era que, sob o ponto de vista de ciclos de sucessão, as pessoas que eram escolhidas eram exatamente com os mesmos perfis, décadas após décadas após décadas. É aquele pensamento, agora falha-me o termo, mas tribal, não é? Digamos. Completamente. E, portanto, nós, enquanto Allianz, já nessa altura tínhamos um perfil bem mais equilibrado. Nós hoje, dos nossos 157 mil colaboradores, temos cerca de 52% do género feminino, nós temos cerca de 40% em cargos de gestão, mulheres em cargos de gestão. Não era e estamos a falar há 2 anos atrás. E, portanto, é a razão pela qual eu digo que, de facto, vai manter-se e tem resultado. E a falar com a Catarina Fernandes tem é diretora exatamente de um departamento de inclusão. Catarina, se estivesse nos Estados Unidos, estava sem emprego neste momento. Estava a caminho da reforma, se calhar. Então, mas disposta, na reforma, a continuar a lutar pelos temas da inclusão. Portanto, seja dentro do sistema ou fora. Ou fora do sistema, não é? Há quem diga que agora temos de resistir ainda mais, não é? Isso. A minha questão é, num grupo como a Sonai MC, para quem não esteja familiarizado, está ligado com o modelo Continente, num grupo como este, qual é a vantagem, quais são as vantagens que identifica destas políticas? Nós, enquanto MC, começamos a formalizar aquilo que era a estratégia de diversidade e inclusão em 2020 e nada passa numa empresa que é organizada, que tem como foco naturalmente uma orientação muito grande para resultados, se não houver um business case associado, não é? E, portanto, também nestes temas tinha que existir um business case muito forte de porque é que nós estamos a fazer isto.
nós já identificávamos na altura que isto também era, até pelas pesquisas do Google, enfim, pelo benchmark pelo qual nos comparávamos, começava a ser um tema tendência e de moda, mas nunca fomos muito uma empresa de nos associarmos às coisas só pela moda. Porque às vezes parece que é mais uma estratégia de marketing, não é? Nunca foi muito a nossa característica, até, enfim, quem conhece a SONAI conhece naturalmente o engenheiro Belmiro e a sua capacidade até bastante independente e assertiva de ser, e portanto isso acho que foi algo que na nossa cultura permaneceu. Portanto, sendo um tema de moda e de tendência que o identificamos, não foi essa a razão pela qual nós decidimos formalizar a estratégia de diversidade e inclusão, que estamos a endereçar em cinco dimensões. Até a escolha das dimensões de diversidade, que podia ser múltipla, portanto, nós podíamos escolher 30, 40, cada um de nós encerra em si diferentes camadas de dimensões de diversidade. E então, quais é que são as prioridades? As nossas prioridades foram aquelas que mais se relacionavam com a nossa estratégia de negócio e com a cultura que nós tínhamos e queríamos reforçar para o futuro. Ou seja, queríamos muito focar naquilo que era o género, as incapacidades, LGBT, gerações e nacionalidades e etnias. E, portanto, foi muito claro que queríamos endereçar estas 5. Foi muito claro que não as íamos endereçar todas ao mesmo tempo. Como é que essas prioridades se concretizam na operação, digamos assim? Isto pode haver muito a tentação da diversidade e inclusão ser uma coisa muito gira, não é? Até engraçada de trabalhar, mas ela tem que ter uma abordagem muito sistemática. Tem que haver políticas, tem que haver targets, tem que haver responsabilização das pessoas e, portanto, em cada uma destas dimensões foram definidas áreas de atuação muito concretas. Para dar um exemplo, no género nós definimos 4 áreas de atuação, a primeira das quais é o emprego e a educação, onde temos targets muito grandes, portanto, corremos uma analítica muito grande daquilo que era a forma como estávamos a evoluir em termos de mulheres em cargos de liderança de 2016 até 2019 e conseguimos perceber de forma muito concreta os enviesamentos que estavam presentes e como é que tínhamos que os resolver. Portanto, definimos targets concretos. A par disso e para aumentarmos aquilo que era um suporte de aceleração da evolução das carreiras... Mas talvez com um exemplo de um projeto, Catarina... Sim, aqui concretamente... Eu não queria percorrer um a um, em termos abstratos, esses objetivos. Sim. Concretamente, posso falar do género, mas posso falar, por exemplo, de algo que para nós é muito próximo, que é o tema das incapacidades e que, quando estamos a falar no retalho, é algo que ainda precisa, no retalho e noutros setores, precisa ainda de haver alguma aceleração. Em concreto, nas incapacidades que começamos a trabalhar em 2021, nós redefinimos todo o processo de seleção, onboarding e recrutamento e onboarding para garantir que ela é mais equitativo. Há bocadinho dizia como é que nós garantimos que num processo, onde é que está o mérito? O mérito tem que estar sempre presente, Helena, não há dúvida sobre isso, mas temos que ter consciência que nestes temas da diversidade e inclusão não começamos todos do mesmo lance de escadas. Há uns que estão aqui e outros que estão um bocadinho noutro lance e que precisam de condições de equidade de acesso e de oportunidades, porque senão nunca lá vão chegar. Portanto, o mundo, e quando estamos a falar da diversidade e inclusão, estamos a falar de um mundo de possibilidades. De achar que de coisas que não eram possíveis, vamos testar e vamos ver que são possíveis. Especificamente nas incapacidades, para além dessa redefinição do processo, que é diferente para pessoas com incapacidade cognitiva ou do desenvolvimento intelectual, porque tem que o ser. E concretizo. Uma entrevista de emprego, como todos nós tivemos, em que nos perguntam quais é que são as nossas ambições daqui a 3 a 5 anos, se nós estamos a contratar uma pessoa com uma incapacidade cognitiva, estou a generalizar que é uma coisa que não se deve fazer, para repor nas minhas lojas, é-me completamente indiferente a pessoa conseguir responder ou não, ou de forma muito eloquente, onde é que quer estar daqui a 5 anos. É sim necessário perceber se ela consegue ler validades e consegue fazer a reposição na loja. No fundo, se consegue desempenhar a função. Exatamente. Portanto, não é uma questão de mérito, é uma questão de redefinição. E, portanto, são esses exemplos que têm que ser introduzidos. Rafael, eu vou deixar o Filipe para o fim. A Academia, em geral, tem aquelas visões de helicóptero. Rafael, no caso das empresas, não é? No fundo, o Rafael representa aqui, de alguma forma, as empresas portuguesas, ou pelo menos as ligadas à CIP. As empresas portuguesas estavam já muito dentro destas políticas, ou apesar de tudo, não têm de fazer nenhuma correção, porque afinal não tinham feito nada?
Bom dia a todos, agradecer o convite para aqui estar e é um prazer partilhar este painel convosco. Permita-me, Helena, partilhar uma história, ouvindo aqui a Catarina falar em lance de escada. É uma história muito rápida e que talvez depois possamos fazer a transposição para o universo empresarial. Aqui há uns 10 anos resolvi fazer a trilha de Machu Picchu. Aquilo são 4 dias, são 4 noites, 5 dias, e portanto tens que te inscrever antes de meia dúzia de meses, tens que contratar 2 guias, há um grupo onde tu estás incluído, e cheguei lá e quando se deu a ida para o Peru, encontrei o meu grupo, era um grupo de 20, 25 pessoas, mulheres e homens, das mais variadas nacionalidades, australianos, alemães, polacos, americanos, diferentes idades, altos, baixos, mais magros ou menos magros, e havia um anão. Havia um anão e que inclusive não tinha os 2 braços. É óbvio que as pessoas, quando chegaram, apesar de todos nos olharmos e tentar conhecermos, aquela personagem impactou mais diretamente as pessoas. Atenção, bom, tudo bem, começamos a fazer a trilha no primeiro dia, que era uma etapa mais ou menos fácil, porque não tinha subidas nem descidas, era apenas caminhar meia dúzia de horas em terreno plano, e assim fizemos. Percebemos ao final desse primeiro dia que íamos ter algumas dificuldades extra, porque estávamos a funcionar como um grupo e íamos ter algumas dificuldades extra. Vem um dos guias ter comigo, porque eu era o único que falava espanhol, ou pelo menos arranhava o espanhol, todos os outros não tinham qualquer noção do idioma, e vem ter comigo e diz-me assim, olha, vou pedir que tu fales com o anão, porque ele não vai conseguir fazer este percurso. Porque se hoje já chegou 3 horas atrasado, amanhã há degraus que são maiores do que ele. E, portanto, e depois ainda pior, há uma subida de 8 km, só de degraus de pedra que os antigos incas construíram e, portanto, muitos deles realmente enormes. E, portanto, tens que falar com ele que ele não pode acompanhar. Tem 2 soluções. Ou contrata um mochileiro para o levar às costas, ou volta para trás. Uhum. Eu, com muito receio... Foi falar com ele. Foi falar com ele. E tentei explicar da forma mais diplomática possível aquilo que tinha sido transmitido. E ele respondeu-me, Rafael, diz por favor ao guia que eu vou fazer isto com ele ou sem ele. E vim cá para fazer este percurso e não creio que possa ter as menos oportunidades, menos capacidade, menos possibilidades de o fazer. Eu vou fazê-lo com a ajuda dele. E fez? Facto é que ele fez o percurso. Facto é que nós nos adaptamos ao grupo, desenvolvemos espírito de equipa, houve lideranças que emergiram, a equidade... Mas alguém o teve de levar às costas ou não? Não, ele fez sozinho. Fez sozinho. Demos-lhe ferramentas que outros não precisavam. Por exemplo, alguém carregou a mochila dele. Ele tinha um amigo com ele que foi precisamente para isso. Mas a minha questão é se a viagem se atrasou, tornou-se menos eficiente. Acordávamos mais cedo para ficou menos eficiente. Para poder acompanhá-lo naquilo que era o seu percurso. Jantávamos mais tarde, mesmo assim ele chegava mais tarde ao acampamento. Mas, Rafael, não sei se está a ver que está a desmentir os estudos da McKinsey. No último dia, a ideia era chegarmos todos para ver o nascer do sol em Machu Picchu e em vez de nos levantarmos às 4 da manhã, levantamos à 1 da manhã para chegarmos em grupo. Aquilo foi uma lição de vida extraordinária que eu até hoje ainda me arrepio quando a conto. E como é que extrapola para as empresas? E que permite perceber que, na verdade, isto da equidade, da igualdade e daquilo que é diversidade nas empresas só pode ser um fator positivo. Porque permite acrescentar valor, porque permite às empresas ter diversos pontos de vista e diversos insights, diversas formas, para chegar de diferentes formas ao mesmo objetivo, porque permite flexibilizar aquilo que é também o modus operandi dessa mesma empresa, porque permite que diferentes vivências contribuam para o mesmo desenho de um mesmo objetivo. Ou seja, na verdade, é toda esta mescla, este melting pot de diferentes origens, etnias, raças, que faz com que as empresas consigam sobreviver e, mais do que isso, consigam, de alguma maneira, ter outras formas de encarar diferentes desafios. E a CIP, na relação com as empresas portuguesas, tem
tem identificado essa preocupação? A CIP reconhece que o mercado português é formado cerca de 96% por empresas com menos de 10 trabalhadores. E isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. A CIP também sabe e está de uma maneira a fazer essa mudança de mentalidades de que nós temos empresários, não temos patrões. E também esse é um caminho que estamos a fazer. E a Quer dizer, ainda temos patrões e não empresários. Eu não diria, esta nova geração já entende a multidiversidade, E líderes então ainda menos. já é viajada, já inova, já conhece o mundo e, portanto, eu creio e a quero mudar, crer que está a haver que uma realmente essa mudança. já não é a nossa realidade como um todo, mas que estão preparados para estes novos desafios. As questões de teletrabalho, as questões das semanas de 4 dias, as questões de um propósito para esse mesmo trabalho, a questão de reconhecer e valorizar esse mesmo trabalho, tudo isso hoje são, digamos... É muito mais fácil. E são dinâmicas que o empresário coloca na sua mesa, naquilo que é a sua gestão do dia-a-dia e de médio e longo prazo. E, portanto, eu creio que isto hoje não é, de forma alguma, uma abstração, é uma realidade e os empresários portugueses estão a acolhê-la e vão tentar, de uma forma, cumpri-la dentro daquilo também que é a sua vivência e a sua realidade. Filipe, depois de ouvirmos um bocadinho os protagonistas empresariais, digamos assim, pensa que aquilo que poderá ter acontecido terá sido um exagero que levou a que as vantagens da DEI acabassem por ser, em parte, transformadas em desvantagens? Obrigado, Helena. Globais. É um prazer estar aqui. Vários pontos. O primeiro é, eu acho que é importante separar o que é a espuma dos dias do que é essencial. E hoje em dia estamos rodeados de espuma por todos os lados. E às vezes até uma estratégia, se calhar, se há 20 coisas disparatadas a acontecer, as 4 ou 5 realmente importantes passam despercebidas e às vezes são muito perigosas. E, portanto, temos de ter cuidado com esta estratégia. Portanto, por um lado, olhar para o que é essencial e também perceber que o mundo está muito mais polarizado e de forma ideológica e com menos racionalidade e objetividade do que esteve no passado. E essa polarização, que às vezes é também promovida por sistemas mais bipartidários, onde, em vez de os dois partidos se aproximarem ao centro, acabam por se extremar e depois assumem posições muito extremadas, leva a sociedades mais polarizadas. E, portanto, de facto, na política de Diversity, Equity and Inclusion, DEI, houve talvez algum exagero ideológico, onde coisas que talvez não fossem objetivas ou racionais ou de bom senso foram introduzidas na agenda e de uma forma que nem permitia debate. Ou seja, de uma forma que quem for contra isto é extremista ou já é errado, e isso gera normalmente uma reação das pessoas de repúdio também e, às vezes, uma reação extrema do outro lado. Portanto, o que aconteceu, temos, por em um particular... lado, esse lado da sociedade a reagir. Portanto, essa polarização explica um bocadinho digamos, o pêndulo a ir de um lado para o outro muito rapidamente. Isto, e para complicar, nos Estados Unidos, tudo acontece, a mudança acontece muito depressa, para o bem e para o mal, porque às vezes acontece tão depressa que é disparatado. A pandemia foi um exemplo clássico disso. Quando houve a pandemia, os Estados Unidos decidiram despedir 10 milhões de pessoas de um dia para o outro. Claro, então agora as pessoas vão fazer o quê? Ok, então vamos dar bilhões de dinheiro a essas pessoas que acabamos de despedir e daqui a 6 meses ou um ano contratamos toda a gente outra vez. Isso foi muito rápido, não foi muito regulado. Na Europa, totalmente diferente a abordagem. Okay? Não vamos despedir as pessoas para voltar a contratá-las. É uma crise, é temporária, vamos aguentar com subsídio ao emprego as empresas para manterem... Claro que isso criou regulação, quem é que é elegível, quem é que não é elegível, mas no fim dos dias nós apercebemos que a abordagem europeia foi mais sensata, mais lenta, um bocadinho mais regulada, mas mais sensata e com melhores resultados do que a abordagem americana. Portanto, na América tudo mexe muito rapidamente. E o que aconteceu foi, em particular depois da morte, do homicídio do George Floyd, houve uma reação enorme da sociedade americana em favor de posições muito de affirmative action, integração racial, inclusão, mas com tanta força que as empresas reagiram muito rapidamente. E agora que houve uma reação política e o pêndulo foi para o outro lado, as empresas estão também a reagir muito rapidamente. Agora, as empresas são ótimas, em geral, e muitas, numa coisa que se chama symbolic compliance, que é
se eles querem que a gente faça uma coisa, a gente finge que faz e faz um bocadinho e muda um bocadinho para que no fundo nada mude e continuamos a fazer aquilo que acreditamos. E, portanto, Mas acha que é esse o caso? Algumas que não acreditavam e que fazem só o greenwashing, o symbolic compliance, agora estão a usar isto como desculpa para voltar atrás. Outras que sempre fizeram o que achavam que era importante. E ouvimos aqui alguns exemplos, vão continuar com a agenda. Algumas delas podem ajustar algumas coisas para parecer que estão a cumprir os novos... Mas as americanas parecem estar todas a recuar. A lista neste momento é imensa. Parecem. Eu acho que há algumas que estão a recuar, há muitas que só estão a fazer simbolicamente. Parecem, pronto, ok, se não querem diversity, agora vamos chamar all-inclusive departments e juntar isto mais ao talento e ao talent development, porque eu acho que nestas áreas nunca esteve, em particular na Europa, em causa por o mérito contra, digamos, a igualdade. E, aliás, a igualdade... Acha que não? Acho que não. Na América isso aconteceu um pouco. Quer dizer, há quem diga... a Leonor Beleza, para a citar, que foi ela que me disse isso, que é quando tivermos em cargos de topo tantas mulheres incompetentes como homens, chegou a igualdade. Sim. Há uma área, quando se entra em mecanismos de cotas, que são discutíveis, e é bom que sejam discutidos, aí pode acontecer que se há uma cota, e a cota é muito importante, pode ser que eu no pool que tenha que, em média, ter pessoas menos talentosas do que se eu olhar para o pool global. Isso pode ter isso acontecido. Pode acontecer. E daí em a questão Portugal, das cotas acha que ser uma coisa aconteceu mais debatida. esses conflitos entre competência e eu, em Portugal, acho que respeito da diversidade e equidade? equidade? Acho que não aconteceu. A Europa, eu acho que tem o balanço certo entre mercado e regulação. E é um balanço que eu gostava que não perdêssemos, porque gera sociedades mais resilientes e inclusivas. Eu vivi 5 anos nos Estados Unidos, no Silicon Valley, e vi as empresas tecnológicas a nascer como cogumelos, super dinâmicas, e milhares de pessoas nas ruas de São Francisco, sem abrigo, homeless e drogados. E não era um tipo de sociedade que muita gente se sinta confortável. E hoje em dia, esse ambiente que era o de São Francisco, hoje em dia acontece um bocadinho na América e, portanto, o aumento da desigualdade também leva à polarização. Portanto, é uma sociedade que está fraturada entre duas visões que não são óbvias. Não podemos comparar com Portugal. Não devemos comparar com a Europa e Portugal, que eu acho que é mais... Com a Europa, melhor dizendo. Exatamente, e com Portugal, onde eu acho que há mais racionalidade e há mais equilíbrio entre a competitividade e o mérito e um esforço de inclusão. Somos idosos, fazemos as coisas com mais... E um esforço de inclusão que é muito importante, porque aqui a questão que a Catarina falou é importante. Não é uma questão de mérito. Há pessoas diferentes e no sistema que criámos, há certas pessoas que, por serem diferentes, têm menos oportunidades, que podem ter tanto mérito como as outras, mas na altura do recrutamento são diferentes e, portanto, são postas de lado. Ou há digamos, um preconceito, portanto, não vai conseguir. Exato. E, se calhar, a pessoa de mérito que até ia conseguir não é escolhida. E, portanto, muitas vezes não é o mérito contra a diversidade, é criar um sistema em que damos igualdade de oportunidades para as pessoas mostrarem o seu mérito. Seja cego em relação aos nossos preconceitos e aos nossos Tente ser mais neutro em relação aos preconceitos para que a escolha seja mais justa e demos a oportunidade depois a pessoas com mérito para brilharem. E nós temos exemplos na inclusão de pessoas com deficiência, onde, alterando um pouco o contexto e a forma como organizamos o trabalho, aquelas pessoas que achávamos deficientes têm, digamos, brilham e têm imenso mérito e são tão produtivas como os restantes. Há alguma alteração que se espere com aquilo que vamos designar o efeito Trump na vossa política? Na nossa política aliança. Bom, o que nós temos vindo a fazer, eu concordo em absoluto com aquilo que o professor Filipe acaba de referir, nomeadamente em relação àquilo que é a polarização ideológica, em que eu detalhava, inclusive, dizendo que há, hoje em dia, uma polarização decorrente do efeito dessa diferente ideologia, uma polarização afetiva, inclusive, onde, em sentido figurado, eu amo-te se fores da minha cor ideológica e eu odeio-te se fores da minha... E, portanto, nós vivemos em sociedades amplamente divididas e que, de alguma forma, nós entendemos que é importante trazer para a discussão uma ideia muito mais conciliadora do que tínhamos trazido até agora, que vai um pouco ao contrário do que aquilo que, obviamente, nós estamos a observar nos Estados Unidos, como a Helena acaba de referir, onde muitas grandes empresas estão
a despedir-se, entre aspas, dos conceitos diversity, equality and inclusion. Não é o nosso caso, nós estamos a reforçar, nós inclusive, para além de, como dizia há pouco, até ao momento estarmos com programas muito ativos, tentando endereçar todas as dimensões. Com os Estados Unidos? Não receamos ter problemas com os Estados Unidos porque a nossa visão é muito mais global do que aquela que emana daquilo que os Estados Unidos hoje estão a viver sob o ponto de vista da revogação, sob o ponto de vista da revogação das políticas que promoviam ou que promovem o multiculturalismo, a diversidade, a inclusão. E, portanto, nós não vemos que isso deva em nada alterar aquilo que é o nosso posicionamento nesta matéria, porque também, como já aqui foi dito, não derivou daquilo que era um equality washing que nós achávamos que na altura em que implementámos fazia sentido posicionar. E vocês nem identificam alterações nas preferências dos consumidores? Vocês não estão mais expostos ali, a Catarina está mais, mas não identificam que os consumidores também estão fartos dessa, como acho que de alguma forma identificaram os americanos? Não é? Claro. Não, o que nós vemos é que esse nosso posicionamento, inclusive, nos ajuda a atrair mais clientes. Ajuda-nos a conseguir não só ter uma leitura muito mais clara daquilo que são as preferências dos nossos clientes, como, por outro lado, também conseguir ter uma interpretação mais clara, passa a redundância, daquilo que é o mercado onde nós operamos, em todas as geografias onde estamos representados. Nós, inclusive, lançámos há muito pouco tempo, antes disso, se me permite, Helena, só para consubstanciar, nós temos vindo a ter uma posição bastante ativa nos últimos anos naquilo que, em relação à DEI, diz respeito. A Catarina mencionou as diversas dimensões onde a SONAI estava, ou está representada ativamente. É o nosso caso igualmente. Nós temos programas efetivos para endereçar questões de inclusão, questões de género, questões de etnia, incapacidades, imigrantes também. E, na verdade, o que nós muito recentemente acabámos por fazer foi lançar um programa muito mais abrangente e como lhe digo, que é designado Power of Unity, em todo o grupo, e cujo objetivo é exatamente trabalhar para ir contra a corrente daquilo que estamos a observar e que emana dos Estados Unidos da América, que é um programa que tem o objetivo de criar pontes, um programa que tem o objetivo de juntar indivíduos e organizações... Combater a radicalização. E combater a radicalização sentando as pessoas à mesa, sentando os líderes à mesa, educando-os, sensibilizando-os, informando-os e sobretudo, trazendo ferramentas que permitam navegar neste mundo polarizado que vivemos hoje. Catarina, a questão aqui é se vai haver algum impacto no grupo, é um grande grupo de retalho, e se vocês vão mesmo resistir à alteração das preferências, porque uma das coisas que já agora partilho na conferência que fizemos social no Porto, o keynote speaker teve uma referência anti este tipo de políticas e, para surpresa nossa, foi aplaudido. Ou seja, há aqui uma alteração, há aqui pelo menos alguma vontade de mostrar que a opinião está um bocadinho diferente. Se as preferências dos consumidores se alterarem, as vossas políticas correm o risco de também se alterarem ou não vão ser sensíveis a isso? Deixe-me só fazer aqui um contexto. Este efeito Trump, se tivéssemos que o classificar assim em tempestade, seria um ciclone tropical, não é? Porque ele foi antecipado, previsto, mas os efeitos estão a ser muito mais avassaladores do que aquilo que foi antecipado. E efeitos esses começaram já em 2023, com decisões do Supremo Tribunal de Justiça que tem neste momento uma maioria indicada por republicanos, 3 dos quais indicados por Trump na anterior edição. Portanto, sim, é verdade que nós temos aqui um contexto muito desafiante, ao quais não estamos com os ouvidos e com os olhos tapados. Mas nós não nos associamos, e vou dizer isto sublinhando, não nos associamos a isto porque era uma moda, associamos-nos a isto porque acreditamos que isto é a coisa certa para fazer, seja para o mundo. E vou aqui fazer um ponto, que é a Carta dos Direitos Humanos, que foi adotada em 1948, não foi porque foi adotada nessa altura, que desde essa altura até agora não houve recuos, violações,
até povos dizimados desde então. Ela é a nossa estratégia, tem que continuar a ser a nossa estratégia, mas a ação e a tática compete a cada um de nós. E a diversidade e a inclusão, falando aqui até de fenómenos de wokeism e etc., não é isso. O que nós estamos a dizer é que temos um mundo onde todos somos precisos e onde todos temos que tomar a nossa consciencialização coletiva para mudar aquilo que podemos, enquanto indivíduos, enquanto empresas ou enquanto Estado. Essa não é a função objetivo das empresas, à nossa medida. Mas é, porque tem uma responsabilidade, aquelas que a querem assumir. Claro. E para chegar ao ponto de, na EMC, e vou dizer isto também sublinhando, seja na diversidade e inclusão, seja na ação climática, porque estamos aqui a debruçar sobre isto, mas a verdade é que o efeito Trump é muito maior, infelizmente, também abrangendo aquilo que é a ação climática, não desviaremos 1 centímetro daquilo que são os nossos valores. Até porque o business case que definimos em 2020 está agora a ter, não é agora, está a ter resultados. Nós percebemos que onde estamos a implementar projetos nas nossas lojas, temos os nossos clientes muito felizes com a diversidade de colaboradores que temos lá. Sim. E tínhamos receio quanto a isto, Helena. Não somos... Vamos ter pessoas que são surdas, pessoas que têm uma incapacidade intelectual. Como é que os consumidores vão reagir a isto? A nossa experiência diz-nos muito bem. Porque as pessoas querem viver em sociedade. Se temos um backlash de uma ou outra pessoa, sim, mas são outliers. Não é a maior parte da população. Quando nós implementamos projetos como uma loja inclusiva para pessoas singulares, temos a academia, temos outras empresas a dizer-nos isto é o caminho. Portanto, não desviaremos 1 centímetro. Deixe-me só dizer uma frase que me vem sempre à cabeça quando falo sobre isto. Não é minha, mas que eu acho que se aplica muito bem, que é do Edmund Burke. Para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem nada façam. Felizmente, acho que temos muitas pessoas de bem. Rafael, e tudo isto não é um bocadinho tentar salvar o capitalismo de si próprio? Eu lembro-me sempre de uma famosa capa, há muitos anos antes de estar na moda, da Economist, sobre a responsabilidade social das empresas, que era um prédio, parecia um anjinho e depois a sombra era um diabinho. Isto não é as empresas um bocadinho a quererem fazer-se de santas? Helena, permita-me dizer, nós temos que também, de alguma maneira, começar por... eu ia usar a expressão erradicar, mas não é a palavra correta, mas por ter um discurso diferente daquilo que são e representam as empresas. Porque o discurso anti-empresa, que hoje graça isto um não pouco... é anti-empresas, não é? É mais a pensar naquela história clássica hoje, da maximização do lucro que nós aprendemos na escola. As empresas existem para ter lucro. Isso é uma verdade absoluta e só com lucro é que conseguem distribuir riqueza. Claro. Não há nada contra isso e essa é a verdade absoluta. Agora, conseguem fazê-lo de formas distintas e diferentes. E não creio que seja a qualquer custo. Nós teremos sempre más e boas empresas, maus e bons jornalistas, maus e bons diretores de qualquer coisa, e advogados, e empresários e por aí fora. Economistas e tudo mais. Agora, temos é que perceber que, com certeza, há uma grande maioria que tem o senso de perceber aquilo que é o caminho correto e justo. Rafael acha que as empresas, nomeadamente aquelas com maior presença nos Estados Unidos, podem vir a ter de reajustar as suas políticas de day? Eu não creio. Não. Aliás, pegando um pouco no que se discutia aqui há pouco, o que eu acho é que há uma maior vocalização destas questões. Já lá estavam, e quem as defendia, se calhar em surdina, porque não tinha, digamos, este megafone que hoje lhes é dado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, e portanto não creio que tenha aumentado de uma forma desmensurada quem pensa este tipo de questões e quem as defende. Quem é contra? Na verdade, apenas estão mais vocalizadas. E porque creio... Perderam a vergonha. Perderam tudo e mais alguma coisa, não é? Não foi só a vergonha, se fosse só a vergonha, perderam tudo e mais alguma coisa. A questão é mesmo essa, portanto, não creio que seja de longe uma maioria que o defende, não creio de longe que esse seja o caminho que as empresas portuguesas vão seguir, não creio de longe que as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos ou que estão lá presentes que vão seguir esse caminho, até porque, falava pouco e bem aqui o professor, a Europa e Portugal está na Europa, tem sempre essa faculdade de fazer esse equilíbrio entre aquilo que é o capitalismo, o lucro, e aquilo que era também ter este tipo de políticas inclusivas, de equidade e de igualdade entre suas portas. E, portanto, eu creio que isso vai continuar a ser. Agora, gostava de acrescentar um ponto.
menos burocracia, não menos monitorização, não menos escrutínio, não menos, ou melhor, não criar instrumentos para, de alguma maneira, ver aqui algum enviesamento daquilo que era a atividade das empresas, mas, por favor, as empresas precisam de menos burocracia, melhor regulamentação e para que consigam criar mais, destruir mais riqueza, incluir todos naquilo que é a sua atividade, os seus esse é o desejos objetivo. parece que se vão concretizar, não é? Até a própria Comissão Europeia diz que vai simplificar. Finalmente, Embora, parece. ainda hoje no Jornal de Negócios o Presidente da APREN diz que pôr simplificação e Comissão Europeia na mesma frase é capaz de não ser muito adequado. Mas creio que vai acontecer, aliás, terminando só, nos diversos fóruns onde a CIP tem assento na Europa, nomeadamente na Business Europe, essa é uma questão levantada não é apenas pelos portugueses, pelos espanhóis, todos, pelos sim. é por Aliás, a alemães, tendência de dinamarqueses, desregulação- por belgas, Muito bem. suíços, todos têm o mesmo problema e eu creio que desta vez Sim, e a vamos tendência de levar desregulação a está água aí. ao nosso moinho. Filipe, para terminarmos, o que é que identifica que pode ser, quais os grupos que podem ser mais penalizados por um retrocesso nestas políticas? As mulheres, por exemplo? Não me parece que, em termos de diversidade, a questão do género ou das mulheres seja... Eu acho que já está tão embebido na sociedade em particular, na sociedade europeia até americana, a importância de igualdade de oportunidades, de dar acesso a todos, do valor da diversidade, de ter um equilíbrio de género nas organizações. Portanto, eu acho que quando as coisas à nossa volta estão muito confusas, nós não podemos reagir muito depressa, temos que parar um bocadinho, reorientarmos face aos nossos valores e com bom senso avançar. Porque às vezes a reação imediata leva a maus resultados. E, portanto, eu acho que, e aqui falámos dos valores que as empresas têm, que eu acho que estão muito embebidos, o valor da diversidade, a importância da inclusão. A inclusão é difícil, obriga a ajustar e Pois, pode-se perder um como bocadinho de exemplo. eficiência, mas o valor que cria depois na resiliência, na lealdade, na vontade, na mobilização das pessoas, compensa a perda de eficiência de curto prazo e às vezes essa perda de eficiência Bem até visto, o é exemplo. só falta de visão e falta de perspectiva. Portanto, eu acho que o tema da diversidade e igualdade de género vai se manter, não vejo qualquer alteração. O tema da inclusão vai continuar e acho que há mais experiência e até alguma regulamentação que permite continuar. Acho que vai haver temas novos que vão ter que entrar na agenda. Em Portugal e na Europa, a questão das etnias e da integração de pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes, não está muito bem trabalhada e com toda a questão da Depende inclusão dos dos países, imigrantes. não é? Acho que a Alemanha trata isso melhor do que alguma Talvez. vez a França tratou. E nós temos tido E um nós é que benefício em estamos no Portugal. início do caminho, não Nós é? temos tido uma enorme imigração para Portugal e ainda bem para a nossa economia, para as nossas empresas, nos últimos anos, muito beneficiados por uma grande percentagem dessa imigração ser brasileira, que se integra muito bem na generalidade dos casos. Agora temos que trabalhar a imigração que se integra menos bem e as empresas têm que ser abertas. Onde eu acho que, em termos, pelo menos, da visibilidade, eu acho que a agenda LGBTQ vai perder um bocadinho de visibilidade. Não sei se Acho perderá... que é só visibilidade. Poderá perder um bocadinho de importância em termos nas prioridades das empresas. Eu acho que vai perder um bocadinho de importância. A parte de gerações vai ser importantíssima até por causa do talento, ou seja, as empresas têm que atrair talento jovem, têm também que renovar a sua forma de pensar, têm que ser mais inovadoras e, portanto, a questão do talento jovem e a integração do talento jovem vai estar no topo das prioridades. Portanto, eu acho que a questão da diversidade de género, integração de jovens e inclusão vão se manter muito fortes na agenda. Acho que pode haver algum recuo na agenda LGBTQ e pode haver menos visibilidade em alguns domínios, em particular de empresas americanas ou que trabalham com o mercado americano. Não vamos ser ingênuos. A pressão nos Estados Unidos é muito grande e é uma pressão de interferência direta na vida das empresas, o que é muito Exatamente. perigoso. Enquanto a Europa interfere através de regras e regulamentação, e o que se espera é que as regras sejam estáveis ou que evoluam de forma incremental, porque uma alteração completa de regras, se vier agora uma simplificação que muda tudo o que estava definido na sustentabilidade, é uma chatice para as empresas e penaliza quem estava a cumprir. Portanto, deve simplificar sem alterar a essência das regras. O que está a acontecer nos Estados Unidos é mais perigoso, é uma interferência direta e discricionária na vida e na política empresarial e dos cidadãos, e isso é muito perigoso. E eu, nesses obviamente que as aspectos, empresas que estão nesses mercados
vão ter de se E submeter. esses são os aspectos em que, na espuma dos dias, há algumas decisões e há algumas orientações que são mais essenciais e que me preocupam muitíssimo em relação à direção que a sociedade americana está a tomar e que nos afeta a todos, porque eles são uma nação indispensável para o bem e para o mal. Vamos ver os próximos passos. Os próximos capítulos. Vamos ter muito que debater sobre este assunto. Muito obrigada aos 4 por terem estado aqui connosco. Estaríamos aqui muito mais tempo, certamente. E certamente que vamos voltar a estes temas quando a poeira ou o nevoeiro se dissipar e conseguirmos perceber melhor para onde vamos. Muito obrigada.